Eu preciso que você seja muito forte agora. Em 29 de junho de 2020, o Banco Central anunciou que lançaria a nota de R$ 200 com uma justificativa de que precisava injetar mais papel moeda na nossa economia. A nota foi lançada em 2 de setembro e trouxe muitas dúvidas a respeito da real posição do Banco Central em trazer agora uma cédula de valor mais alto. E aí que em 16 de novembro, 2 meses depois, chega no Brasil o Pix, Sistema de Pagamento Instantâneo Brasileiro, também criado pelo Banco Central para eliminar as taxas cobradas aos brasileiros nas transações de DOC e TED, e tendo como principal justificativa um impulsionamento das transações bancárias via meios digitais. Peraí, parece que tem alguma coisa errada nessa história. Se o Banco Central quer estimular a digitalização das transações bancárias, por que ele criou uma nota física nova? Num cenário em que a ideia é estimular os brasileiros a aderir cada vez mais a essa digitalização, a criação de uma nota nova parece ir no sentido contrário. Então nesse episódio a gente vai dar uma analisada nessa história que parece um pouquinho mal contada. Ou talvez não. Será? Mas antes de começar eu quero alertar uma coisa. Esse episódio não é um episódio de opinião. Porque Deus que me livre emitir opiniões na internet. Então, sabendo disso, é hora de colagem de seio. Vamos nessa? Por que criar uma nota nova agora? Uma nota nova em plena pandemia de Covid-19? Tem que lavar o dinheiro antes de usar? Essas foram algumas das perguntas que eu vi nas redes sociais relacionadas a esse tema que a gente vai discutir aqui agora. Se você está me assistindo agora, significa dizer que você tem internet, não é? Certo. Muitas vezes, quando a gente foca na nossa própria realidade, a gente acaba esquecendo que pode existir outras que fazem as coisas completamente diferente de como a gente faz aqui nessa nossa. E isso é completamente natural. Existe inclusive um ramo da filosofia que estudou durante muitos anos essa nossa capacidade de nos levar ao erro baseado na interpretação da realidade que se foca nos limites que os nossos olhos são capazes de enxergar. E quem que acabou fazendo muito isso nos últimos anos? O Banco Central. Assim, não muito, mas um pouco. O Banco Central, se baseando na direção que o mundo estava tomando, deu uma de doida, esquecendo um pouco a ideia de que nós não somos o resto do mundo e que nossa realidade é muito diferente da realidade dos europeus e também da galera da América do Norte. E que direção é essa que o Banco Central estava tomando? A direção da digitalização das transações bancárias. E quando a gente fala de digitalização, a gente está falando, obviamente, da criação do Pix. Que, de acordo com dados do Banco Central, o Pix começou a ser organizado em dezembro de 2018, pouco antes do governo Bolsonaro, e a marca Pix lançada em 19 de fevereiro de 2020. Uma semana antes do governo declarar que a pandemia de coronavírus havia chegado no Brasil. Então foi com a pandemia de coronavírus que o Banco Central acabou tendo que tirar os olhos, pelo menos um pouco, para esse processo de digitalização e retomar a visão para uma classe de brasileiros que fazia um bom tempo que estava no limbo, os desbancarizados. Pessoas desbancarizadas são pessoas que não movimentam uma conta por mais de 6 meses ou que nem sequer possuem uma conta bancária. E que, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva, o Brasil em 2019 possuía 45 milhões de desbancarizados, quase 1 para cada 3 brasileiros, e que esse grupo sozinho movimenta anualmente 800 bilhões de reais. 800 bilhões que giram em pagamentos por cédula. Matei! O fato é que a pandemia de Covid-19 e a aprovação do auxílio emergencial resultou num movimento em que esse setor desbancarizado sacasse o dinheiro, ao invés de utilizá-lo de forma digital. Porque muitos nem sequer tinham uma conta bancária e os que tinham não queriam manter esse dinheiro em conta. E aí que o que eram dados dentro de um sistema bancário precisou ser convertido em cédulas. E tinha todo esse dinheiro para ser sacado? E aí é esse o dilema. Se a população tem demanda por papel moeda, a função do Banco Central é sancionar essa demanda. Se a população tem maior demanda por cédulas e moedas, o Banco Central oferta. Se não fizer isso, haverá falta de numerário. Disse Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, para a Folha de São Paulo, depois de a Caixa Econômica Federal ter cerca de 20 milhões de saques feitos do início da pandemia até final de julho.
E eis que surge a necessidade de suprir a população com a nova remessa de papel moeda. O lance é que não apenas esse setor fez saques a respeito do auxílio. Durante a pandemia de Covid-19 no mundo, houve um processo de forma generalizada de sacar dinheiro em espécie por causa do fator segurança que o dinheiro cria. Porque numa sociedade capitalista como a nossa, o dinheiro está correlacionado com o fator segurança, porque é através dele que eu adquiro os meios de me manter vivo nesse sistema. Se eu vivo numa sociedade onde a principal forma de sobrevivência é a caça e a coleta, se eu não consigo comprar comida com dinheiro, dinheiro não vai servir para nada. Então a ideia de sobrevivência e a sensação de segurança estariam muito mais correlacionadas com a forma de se conseguir alimentos ou um armamento para uma caçada. Não é o nosso caso, pelo menos eu acho. Nada contra se for. Na verdade, super contra a caça de animais silvestres, sim. Matei. Mas, se eu tenho dinheiro e eu tenho a principal forma de obter mantimentos para minha sobrevivência, eu estou em segurança. Então o dinheiro acaba necessariamente criando dentro da gente uma sensação de que, se eu tenho dinheiro, eu estou levemente seguro. Sacou? Então não é aquela lógica que é o trabalho que te dá a segurança não, minha filha. É o dinheiro que você ganha dele. Até porque se você ganhasse esse dinheiro sem trabalhar, você não estaria ótima? Olha na minha cara e diz que não tava. Mas põe uma máscara primeiro e uma viseira também. Então, seguindo essa lógica, a gente teve em 2020 um evento que é chamado de entesouramento. Que, pela definição, processo de sacar dinheiro e mantê-lo físico em casa. A gente não só teve o setor desbancarizado sacando dinheiro, não. Foi um evento generalizado no mundo inteiro, porque as pessoas não sabiam o que seriam desse lugar. De acordo com o artigo O Pânico do Coronavírus Alimenta um Aumento na Demanda por Dinheiro, do professor de emérito Charles Goodhart, da Escola de Economia de Londres, e Jonathan Ashworth, economista independente, seja lá o que isso significa, houve um aumento fora da curva na procura por dinheiro em cédula em diversos países ao redor do globo porque a Terra não é plana. Foi registrado aumento considerável na procura nos Estados Unidos, Canadá, Espanha, Itália, França, Alemanha, Rússia, Austrália e, obviamente, aqui no Brasil. Então, esse argumento de falar que o mundo estava indo na direção de acabar com o papel moeda faz sentido. Mas calma lá, porque o ano é 2020. Ok? Então até aqui parece que eu estou sendo patrocinado pelo Banco Central para defender a nota de R$200 com argumentos racionais. Porque esse canal é o quê? Muito mais razão e muito menos emoção? Não. O fato de a gente estar mostrando o contexto real baseado nos argumentos que foram dados para a criação da nota de R$200, isso não significa que ele está imune a críticas. Uma delas, inclusive, parte da resposta que o Banco Central deu para o processo prático da injeção de uma nova cédula dentro da economia, que é seguindo a mesma lógica de 2001 com a criação da nota de R$2 e de 2002 com a criação da nota de R$20. O anúncio de uma nova cédula tem como objetivo de diminuir a quantidade do número de cédulas na mão de uma pessoa e tendo como uma consequência economia com impressão de papel moeda pela Casa da Moeda. Porque, de acordo com uma análise feita em meados de 2001, a redução da quantidade de cédulas usada acaba diminuindo em 30% quando é lançada uma cédula de maior valor. Então a pessoa que antes usaria 4 cédulas de R$10 acaba usando agora 2 de 20. E apesar de parecer lógico, a crítica vem exatamente nesse ponto. Porque esse argumento faz sentido, mas não tanto com a cédula de valor muito alto, principalmente acima daquelas que são usadas em papel moeda pelos brasileiros. É natural alguém preferir 2 notas de 20 a 4 notas de 10, mas é completamente improvável alguém preferir uma nota de 100 a 2 de 50, quiçá de R$200. Sacou? Outra das principais críticas que surgiram foi em relação à lavagem de dinheiro e crimes de corrupção. Se você tem cédula de maior valor, cabe muito mais dinheiro, na questão de valor, num espaço menor do que se você tentar usar cédulas menores. Esse argumento é sustentado inclusive pela movimentação feita pelo Banco Central Europeu em relação às notas de €500, que decidiu, a partir de janeiro de 2019, não imprimir mais cédulas nesse valor e as que são depositadas no banco são destruídas. E isso sim tem tudo a ver com a questão da corrupção e da lavagem de dinheiro. Tanto que a Agência Britânica contra o Crime Organizado afirmou que 90% das notas de €500 no Reino Unido inteiro estão em posse do crime organizado. Então é um negócio que, como o relacionamento que a gente tem aqui,
É um negócio sério. Apesar de ser um argumento muito real, o Banco Central falou que não é algo que deve ser levado em consideração principalmente nesse momento e que ele próprio tem um sistema para lidar com a lavagem de dinheiro e que o crime não está necessariamente correlacionado com o valor da cédula, e sim do fator humano. Eu que não vou emitir opinião sobre isso. Esse vídeo não é um vídeo de opinião. Tudo, né? Algumas outras críticas foram feitas e estão espalhadas aí pela internet. E muitas delas partem de um quesito mais subjetivo ou suposições a respeito das verdadeiras intenções do Banco Central a fazer a nota e que talvez não estejam tão claras. Nesse ponto mais subjetivo, que a gente não tem muita certeza, eu gostaria de deixar aqui uma das frases que a PhD em Economia Mônica de Bolle falou em uma de suas lives no YouTube, que é que temos que ter cuidado a respeito da politização de qualquer coisa, porque existem coisas que não devem ser politizadas. A nota de R$200 é uma delas. Mônica usa de exemplo a questão da vacina de coronavírus, que é uma questão de saúde pública e que foi questionado por pessoas que nem sequer eram antivacinas, mas só pelo fato da vacina ter sido politizada por questões ideológicas e por também figuras políticas. Pegando uma carona na vacina, ela comentou também sobre o uso da máscara, que criou uma politização ao nível das pessoas criticarem o sistema político vigente e dar ordem da obrigatoriedade do uso da máscara como uma tentativa de atentado à liberdade individual. Tá dando tapão. Então a conclusão que a gente pode tirar disso é que tempos intensos e imprevisíveis acabam necessitando respostas rápidas para a contenção de uma crise, mas que nada impede que essas medidas sofram críticas no nosso país, porque aqui as coisas estão longe de serem perfeitas, principalmente as medidas adotadas pelo governo. Então agora a gente responde aquela pergunta: faz sentido a nota de R$200 em 2020? Faz. Mas aí entra uma outra questão que é tão importante quanto: faz sentido ela continuar existindo no futuro? Que aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada. Essa nota grande, o Lobo-Guará, foi inventada porque nós tínhamos um problema logístico de pagar as pessoas. As pessoas mais simples não tinham as ferramentas digitais. Tinham que dar o dinheiro físico, e quando dava o dinheiro, ele ficava entesourado. Ficava em uma comunidade e não saía de lá. Nós tivemos que criar uma nota alta na contramão do mundo. No futuro vai acabar o Lobo-Guará. A nota de 200, a nota de 100, isso vai diminuir brutalmente. Paulo Tributação Imposto Guedes, ministro da Economia. Então assim, se pudéssemos responder de forma certeira sobre o futuro da cédula, o que seria? Porque de acordo com notas do governo, temos o auxílio emergencial chegando ao seu fim em breve. E ele foi um dos principais fatores da criação da danada, como a gente viu. Além disso, tivemos uma grande diminuição dos desbancarizados nos últimos meses por conta da necessidade de utilizar o sistema virtual da Caixa para o auxílio. Então, os argumentos da criação da cédula começam a deixar de fazer sentido cada vez mais rápido. E aí fica a pergunta: se as justificativas deixam de existir, não vai lá fazer muito sentido ela continuar em circulação. Se ela continuar, qual vai ser a razão dessa vez? Bom, eu espero que não seja a Agência Britânica contra o Crime Organizado que venha nos explicar o porquê. Putz! Acho que acabei de dar uma opinião. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouquinho mais sobre quais foram os motivos da criação dessa nota aqui no Brasil. A estratégia que existiu para o Banco Central colocar em circulação uma nota maior e também, pontualmente, duas críticas que demonstram também a realidade do mundo em relação a notas de valores mais altos. Se você curtiu, dá aquele like gostoso feito você. Ah, mas se quiserem opinar, a seção de comentários está aqui para isso, tá? Lança aí o que vocês acham, o que vocês acham dessa nota, beleza? Vejo vocês na próxima. Até já. Minha franzinha.